Louvado seja o Senhor. Antes de nós iniciarmos, quero agradecer a Deus porque nós tivemos aqui um momento, um encontro de homens ontem muito bom, muito abençoado. Tá? Aqueles homens que não estiveram conosco perderam a bênção da palavra. O doutor Rubem Mariano, né, ele doutor em psicologia, hoje ele já foi pastor da nossa igreja e já faz tempo que ele deixou o pastorado da nossa igreja e se uniu à igreja luterana, mas passou a trabalhar como psicólogo. Ele atende, é uma pessoa muito competente. Geralmente as pessoas que precisam de acompanhamento psicológico, eu geralmente tenho encaminhado a ele, porque conheço da seriedade dele. E ele trouxe ontem uma palavra muito abençoada para nós homens, né, sobre masculinidade. Aqueles que estavam aqui podem atestar isso, né, sobre masculinidade segundo o coração de Deus. E foi muito bíblico. Então, assim, eu até pensei que iria ser mais psicológico, foi muito bíblico, então foi muito bom a mesma palavra. Eu creio que vamos, aí com os homens, né, novamente no segundo semestre, vamos trazê-lo novamente para falar a nós. Né? E no momento também da comunhão. Olha, não tinha toalha realmente, mas vocês viram aquela carninha como que estava? Isso, tem uma linguicinha lá, o Cido que fez a linguiça, olha que coisa, né? E ali, né, tem os acompanhamentos, farofa, mandioca, né? Então a Adelino e o Danilo capricharam ontem, né? Deus abençoe, foi muito gostoso ali aquele momento de comunhão. Sei que os homens, ninguém saiu de vontade de comer, porque eu acho que até sobrou, né? Acho que até sobrou carne lá, né? Quer dizer, então, louvado seja Deus. Foi um momento muito gostoso, muito abençoado. Então, os homens que não vieram dessa vez, não esqueçam da próxima vez estarem aqui conosco, né? Para que nós possamos aí estar crescendo, né? Entendendo justamente essa questão da maturidade no aspecto masculino, né? No sentido, como ele falou, do cuidado. Né? Nós somos, não para ser machista, mas sim para cuidar. Né? Então, que Deus realmente continue abençoando a vida nossa aí como homens. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias conosco lá em João, Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 31 em diante. João, capítulo 8, do verso 31 em diante. A palavra diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é de Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Que, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Pai, nós queremos orar em nome de Jesus. Quero te dar graças, Senhor, por esta igreja, por esses irmãos que vieram na tua casa, neste momento onde nós consagramos este lugar, ó Pai, para adorar o Senhor com todo o nosso coração e dependemos, ó Pai, exclusivamente da salvação em Cristo Jesus. Assim, Senhor, abençoe a vida desses irmãos, ó Pai, para que essa palavra seja uma palavra de vida na nossa vida, ó Pai, para que nós possamos viver como igreja do Senhor, como desejo que o Senhor tem, ó Deus, de nós não sermos escravos, mas sermos libertos, ó Pai, pelo Senhor. É o que eu oro e peço a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero falar com vocês que somente a verdade liberta. Ela dói muitas vezes, ela machuca muitas vezes, mas ela não escraviza. Ela é a única que liberta. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus, de uma certa forma, ele aponta e mostra a sua divindade. Ele é Deus. E eles recusavam ali a aceitar essa verdade, ao ponto de pegarem pedras para apedrejá-lo, ao ponto de dizer que ele era endemoniado, a ponto de dizer a ele que ele era um samaritano, porque ele tinha uns procedimentos a quais eles não aceitavam, né? Preconceituosos por aquilo que eles eram. E Jesus aqui, e eu iniciei com essas palavras, né, de Jesus, quando ele disse depois aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, vós verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, vivemos em dias difíceis. Eu não sei você, nenhum de nós aqui é dono da verdade, a não ser que nós cremos na verdade. Nenhum de nós aqui é dono da verdade no sentido de que somos pecadores e estamos sujeitos a não falar a verdade, a faltar com a verdade. Mas isso não é uma prática de vida nossa. Quando João fala aqui, ele fala na primeira carta também, ele fala justamente que nós não devemos viver na prática do pecado. Tá? E ao contrário da verdade, do que Jesus aponta aqui, é a mentira.
a mentira. E a mentira é algo que nós vemos que tem se consolidado na sociedade na qual nós vivemos. Nos dias de hoje, a mentira deixou de ser apenas um desvio moral das pessoas, isolado de alguns, mas para se tornar aí um eixo, posso dizer, estruturante da sociedade contemporânea. Um tempo em que os fatos já não falam tanto mais para a vida das pessoas. A persuasão da opinião das pessoas é tão grande que as crenças pessoais e os apelos às emoções falam mais forte do que os fatos na vida das pessoas. O fato está ali, mas ele não quer saber dos fatos. Por quê? Porque ele está tão envolvido nessa teia da mentira, né, que nós vivemos, eu digo assim, que nós vivemos hoje numa sociedade pós-verdade. Pós-verdade. Pós-modernidade, mas também pós-verdade. A mentira, ela se tornou profissionalizada e democratizada através das plataformas digitais, onde os boatos, as fake news correm de forma instantânea e alcança bilhões de pessoas. E no nosso país, milhões de pessoas. Então, tempos atrás, lá na nossa época, né? Quando a gente fala assim, na minha época, pode saber, né, Oséias? Pode saber do que a gente está falando, né? Lembra que televisão? A televisão era um horror para nós, no sentido de que vai contaminar toda a família, que vai desgraçar a vida das pessoas, essas novelas que passam. Né? E, de certa forma, nós estávamos corretos, estávamos certos. Muitos dos valores foram valores que foram perdidos através das novelas, através dos programas sensacionalistas, dos programas que dão ibope de qualquer forma, e o fim justifica os meios, o meio é ter lucro, o meio é... Então, eles vão, né, quebrando todos os princípios. Por trás disso, muitas vezes, tem uma questão também própria cultural, mas, assim, o que nós vemos é que, eu vejo, pelo menos, é que o advento da internet é uma benção, é uma maravilha. Como a televisão foi também um meio de comunicação e que tinha muita coisa boa. Mas a internet hoje é uma coisa muito rápida, gente. A gente está falando, mas a gente não tem dimensão do que tem acontecido. Eu que trabalho com adolescentes, com jovens, é um negócio assim que a gente fica pensando por que tem acontecido, que essa geração é uma geração da desobediência, uma geração que não quer nada com nada, e eles aprendem de tudo nas redes sociais. Nós vemos que antigamente o meu herói eram meus pais e os meus professores. Na minha época era assim. Hoje nós vemos que os heróis dos nossos jovens, adolescentes, não são mais seus pais. Não são mais os seus professores. Pelo contrário, os pais e professores têm se tornado inimigos deles. E muita parte da sociedade tem feito esse trabalho. Colocando a desconfiança naqueles que estão ali no dia a dia com seus filhos. Aqueles que para estar como ali o garante, o pai e a mãe, já são vistos como ameaça. Nós institucionalizamos alguns órgãos na sociedade que eu vejo hoje que, em vez de ajudar, eles mais atrapalham. Porque eles, na verdade, só passam a mão nos erros, e acusam aqueles que, na verdade, são os que têm trabalhado para fazer alguma coisa. Bem, mas o que eu quero dizer é que nós vivemos nesses tempos em que parece que se naturalizou falar a mentira. E nós, cristãos, nossos crentes, também estamos aceitando isso. Quando nós estamos agindo dentro de um contexto, muitas vezes, de emoção, então, dependendo se é o meu lado, a minha parte da minha ideologia, pode fazer o que fizer, é justificado. E não é assim, porque eu e você não temos parte de ideologia a não ser essa ideologia aqui, com o Cristo. Porque senão nós vamos enveredar no mesmo caminho desse cenário que estava Jesus aqui. Aliás, Paulo também, nós vemos que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, ele fala: e se sois de Cristo, então sois de descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa.
Veja que o que estava na tônica aqui nesse texto era a questão de Abraão. Eles estavam se justificando que eles eram filhos de Abraão. E lá, Paulo enfrenta lá em Gálatas a mesma coisa com os judaizantes. Aqueles que já estavam na igreja e que estavam tentando corromper, fazer com que voltasse para a lei. Aí Paulo vem e fala justamente essa verdade para eles. Se sois de Cristo, então sois de descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos de Cristo, nós somos herdeiros dessa promessa da verdade, dessa promessa de pedir a misericórdia de Deus todos os dias para que a gente não ande no mesmo caminho do mundo, no mesmo caminho dessa sociedade corrompida e que acha natural, normal, para que alcançar os seus objetivos, né? E aí nós vemos justamente essa luta, né? Essa velocidade de informações tais que nós não damos conta, aliás, não damos mesmo, porque você tem critérios. Né? Você, adulto que está aqui, você que está aqui na igreja, eu tenho certeza, quando você vai navegar, você já tem critérios estabelecidos. E quando você entra para alguma coisa que não deve, você já sabe aquilo. E você mesmo faz. Mas aqueles que estão em formação não têm critérios nenhum. Eles não têm critérios ainda. Os critérios não estão formados, os valores não estão formados. E é estes que estão muitas vezes expostos a essa realidade que tem estabelecido comportamentos políticos, escolhas econômicas e comportamentos sociais na vida das pessoas, né? Um dos jovens comentava comigo essa semana uma coisa assim, eu falo que a gente não imagina, né? Você não fica correndo e não vendo essas coisas, porque você tem coisas importantes para fazer. Mas comentava que eu fiquei assim, falando que alguns deles têm pegado um gato e coloca dentro do liquidificador e bate o gato. E filma e coloca na internet. Então assim, isso estou falando uma coisa que é uma atrocidade para nós, mas que na verdade são coisas pequenas. Do que acontece nesse mundo virtual. Tá? Então assim, começa a se naturalizar. E é o que nós vemos relacionado muitas vezes à questão da verdade. E Jesus, ele vai mostrar justamente isso para uma religião, né? Uma religião ali que estava envolvida de tal forma, né, que a verdade era relativa ali para eles. Né? Era o contexto que Paulo lutou e que Jesus estava lutando, era diante de uma religiosidade legalista, orgulhosa e meramente exterior. E é muitas vezes isso que eu tenho visto nos dias atuais. O legalismo está fundamentado no orgulho e meramente na aparência exterior, que era o que os fariseus eram aqui. Por isso Jesus começou, em certo momento, Jesus levanta o discurso, né? Ele vai falando, mas chega um momento que ele levanta e fala assim, olha, vocês, na verdade, têm por pai, não é Abraão, é o diabo. É o diabo. É o diabo que tem esse tipo de prática que vocês têm. E vocês estão amarrados nisso. E vocês pensam que são religiosos, mas nem isso vocês são, na verdade. Porque vocês, na verdade, são escravos do pecado. Vocês acham que vocês estão tendo sucesso, que vocês estão liderando a sociedade, liderando as pessoas, mas, na verdade, vocês são escravos do pecado. Foi isso que ele diz, o escravo não fica sempre na sua casa. Ele diz, aliás, para o versículo 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Eles não sabiam disso. Nós sabemos disso. O apóstolo Paulo fala que nós somos isso. Porque ele diz, todos pecaram, e nós pecamos. E nós sabemos que só nos libertamos disso quando nós olhamos para Cristo. Que era o que eles não estavam fazendo ali naquele exato momento. Então nós vemos que Paulo vai mostrar nas suas epístolas, principalmente, que a forma disso, de se libertar, é olhar para a centralidade de Jesus, ou seja, Jesus ser o centro da nossa vida. Mas num primeiro momento queremos falar sobre a natureza de Deus e o império das trevas, que é o que está aqui nesse texto. Aqui nesse texto, Deus está sendo evidenciado, Deus Pai por Jesus, né, mostrando ali que a natureza de Jesus, a natureza de Deus Pai, é a natureza em que não peca, não existe pecado.
Aliás, lá em Números fala justamente isso. Deus não é homem para mentir. Então, a natureza de Deus é não mentir. A natureza de Deus, a essência de Deus é a verdade. Paulo vai falar isso também lá em Tito, dizendo para Tito, né, que era impossível para o Senhor mentir, porque a essência de Deus é a verdade. Então, nós vemos no caso de Jesus, ele fala bem aqui nesse texto, ele fala assim: alguém de vocês me convence de pecado? Alguém de vocês me convence de ter errado? Ou de falar alguma coisa errada? Alguma coisa contrária que é para o mal do outro? Então, a essência de Jesus, a essência de Deus é a verdade. Agora, em contrapartida, ele fala justamente do império das trevas. O império de Deus e o império das trevas. E o império das trevas, ele diz justamente em contrapartida ali, que tornou-se, né, ali arraigado naquela cultura caída e que vivia justamente diante de uma religião que usava a ferramenta de buscar os resultados e as vantagens e mascarava isso numa vida aparentemente parece que de pureza, mas que na verdade não era. Por isso Jesus vai falar a eles que essa era a principal arma do diabo para prender e para destruir vidas das pessoas. E dizer justamente que aquele império era dominado pelo inimigo, né, pelo diabo. Então, quem vive sob a prática dessa dependência da mentira, está, na verdade, respirando a atmosfera desse império. Então, por isso, não deve ser comum para nós. Não deve ser natural para nós. Erramos, e a palavra diz, confessemos os nossos pecados, e o Senhor é fiel e justo para perdoar. Mas nós não podemos ter como se fosse natural a mentira que está aí. Porque a mentira destrói uma família. A mentira destrói uma igreja. A mentira destrói um país. Destrói uma sociedade. E nós devemos acreditar que nós só vamos ser libertos quando nós, como representantes, não do império das trevas, mas sim do império da luz, que é o que nós vemos também dentro desse contexto aqui, né? Deus é a própria verdade, e por isso as suas palavras são sempre totalmente confiáveis. Que é isso que faz a mentira, né, irmãos? A mentira destrói a confiança. Um cônjuge que vive mentindo para o outro, quando o outro descobre, vai ser difícil continuar. Por quê? Porque perde a confiança. A não ser que veja nele um arrependimento genuíno, verdadeiro. E onde há um arrependimento, há remissão de pecados. E aí há a luz de Deus, há a libertação de Deus. Mas nós vemos justamente que aqui, dentro de um contexto de que a essência de Deus é a verdade, nós vemos que a religiosidade assim não é. Nós vemos que o engano da religiosidade, ela leva à cegueira das trevas, que era o que estava acontecendo com essa religião aqui. Acontecendo com aquelas pessoas ali. O problema ali não era nem a questão do paganismo, mas sim um engano de uma religiosidade legalista. Então, irmãos, não vamos ficar tão preocupados com o mundo lá fora que não crê, que é pagão. Fiquemos com uma igreja que se diz igreja, mas que não tem nada de igreja. Essa é a pior dificuldade. Eu não sei para o Tiago como tem sido para ele, mas a maior dificuldade hoje para nós, pastores, é saber, na verdade, o que os pastores estão fazendo nesse país. E nós somos questionados todos os dias por esses. Dídio também. O peso que muitas vezes tem, e nós temos que mostrar no cotidiano, todos os dias, para as pessoas, que nós não somos desse tipo de caminhada. Que nós não somos desse tipo de prática. E eu creio que vocês também é a mesma realidade. Porque aqueles que estão se dizendo cristãos, crentes ou evangélicos na nossa sociedade hoje, na verdade, parece que é natural eles hoje a questão da mentira, a questão da falsidade. É uma igreja evangélica maquiavélica, onde o fim justifica os meios. Para se crescer e para enriquecer, se faz de todas as formas, de todas as maneiras.
E não estamos falando de sobrevivência, estamos falando de enganar as pessoas constantemente. Né? Não estamos falando aqui de governo, até de política, estamos falando de um povo que se diz cristão, das bancadas evangélicas, porque aquele ali está representando quem? Literalmente a nós. Principalmente quando ele se arvora e diz, eu sou um representante da igreja evangélica. Por isso a dificuldade hoje, né? Alguns alunos me perguntam, se o pastor é evangélico? Eu falo, não, eu sou protestante. Eles falam, o que é isso, protestante? Né? Aí eu tenho que explicar para eles o que é. Porque não dá, né? A grande verdade é isso. Porque senão eles colocam todo mundo no mesmo balaio. Né? Então, assim, a religiosidade faz isso. Né? Ela, sem o coração da graça, ela é uma terrível cegueira para as pessoas. E as pessoas pensam, e muitos que estão dentro desse contexto religioso, eu creio, não são, na verdade, totalmente pessoas de má fé. São pessoas que muitas vezes estão acreditando naquilo. E são escravos daquilo. Mas tem aqueles que estão, de fato, de má fé. Né? Eles fazem ali como que o homem se julgue superior. Né? Ele se julgava superior. Eu não estou falando que você é samaritano. Pelo teu jeito, você é samaritano. Por quê? Porque eles se julgavam superiores aos samaritanos. Não tinha nada de bom no samaritano, tudo de bom neles. Né? E aí se julga superior, se julga livre, e Jesus fala, vocês não são livres, vocês são escravos. Vocês são escravos do pecado, vocês estão acorrentados, né? Permanecem, na verdade, na escuridão, o reino das trevas. Né? Então, o texto nos lembra que a religiosidade puramente exterior tem a ver com as trevas. E as trevas têm a ver com prisão. E as pessoas que estão debaixo deste império da mentira estão, sim, nessa prisão. Né? É nesse campo que o inimigo atua. Que Jesus está mostrando que o inimigo atua. Né? Nas sombras, nas aparências, na fofoca, na falsidade. O diabo age, ele fica tranquilo para ele. Tem munição, tem campo. Né? E o próprio Tiago nos adverte, olha, o diabo é o vosso adversário, ele ruge como um leão. E você tem que estar atento quanto a isso. Porque quando você dá essas brechas para que a mentira, você está dando campo para isso acontecer, que é o caso deles. Estavam presos, estavam se achando que eram representantes de Abraão, e na verdade era Jesus chamando eles de filhos do diabo. Filhos de Abraão. Jesus falou, não é de Abraão. Né? E a gente também tem que tomar cuidado, filhos de Calvino. Não é de Calvino não, né? Calvino foi um bom homem, um homem sério, um homem usado por Deus. Mas nós servimos e seguimos a Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. É o Evangelho de Cristo. É Ele que de fato faz com que a nossa vida seja liberta. Aliás, o apóstolo Paulo vai falar justamente que ele nos transporta do império das trevas para o império da luz, para o império do amor do seu Filho. É isso que Deus faz conosco. Quando nós queremos em quem? Em Jesus. As pessoas muitas vezes falam em Jesus, mas as pessoas não querem ter compromisso com Jesus. Porque quando nós temos compromisso com Jesus, Ele vai fazer justamente isso na nossa vida. Então, não há ilusão mais fatal do que aquela que substitui a piedade vital pelo privilégio externo. E é isso que muitas vezes muitos cristãos hoje, evangélicos, estão enveredando. Por causa dos privilégios externos, estão negando a piedade de Cristo, de uma vida séria e de uma vida com o Senhor. E aí o inimigo tem espaço para fazer o que vai fazer. E ele fica dando risada com aqueles que se diziam homens de Deus e mulheres de Deus, estão dando um mau testemunho, e a igreja, infelizmente, sendo questionada constantemente por aqueles que muitas vezes não creem, para aqueles que de fato entram lá nas redes sociais e só falam mal, porque o mau testemunho também é muito grande. Então, irmãos, devemos estar atentos quanto a isso. Mas o verdadeiro discípulo e a eficácia, então, da libertação, que é isso que nós vemos que o texto
vem mostrar para nós. Né? Então, ao compreendermos e abraçarmos a palavra revelada por Deus, através de Jesus, as trevas são rompidas de forma definitiva na nossa vida. Tanto é que Jesus fala assim, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Então, quando permanecemos na palavra de Deus, da palavra de Jesus, na pessoa de Jesus, então somos libertos disso. Somos libertos do império das trevas. E o que guia a nossa vida não será mais o inimigo. Ele não vai ter poder sobre a sua vida. Ele pode tentar te influenciar, mas ele não tem mais poder sobre a sua vida porque você está sob o guardamento de Jesus, sob o guardamento do Espírito Santo. É isso, libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o reino de Jesus. Esse é o reino que nós somos chamados. Então, não vamos também ficar desanimados diante de uma sociedade corrupta. Nós temos justamente Jesus, tinha a sua missão e ele cumpriu a sua missão. Nós temos a nossa missão como igreja. Vamos permanecer na palavra do Senhor, na palavra do Senhor. Vamos falar a verdade uns com os outros. Vamos pedir misericórdia a Deus. Quando nós falharmos uns com os outros, vamos pedir perdão a Deus e pedir perdão ao outro. Mas vamos procurar viver na verdade de Deus, para que o inimigo não tenha, de fato, espaço na nossa vida. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece, obedece os seus mandamentos, Jesus está dizendo. E é isso que ele estava dizendo para eles ali. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas não me ouvem. O que eu estou falando a vocês, veio da parte do Pai. Mas eles estavam fechados. Por isso Jesus, em dado momento, fala para eles que vocês são incapazes. Versículo 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Irmãos, quando nós estamos dando lado para a mentira, chega momentos justamente que a palavra de Jesus já não está fazendo mais efeito em nós. Ela não mexe mais com a gente, porque a gente já está tão partidário da mentira, das coisas, que nós queremos ter razão em tudo, e a gente nunca ouve aquilo que Deus realmente quer da gente naquele momento. Mas Deus é misericordioso e abençoa a vida daqueles que se rendem a Ele. Eu quero dar o exemplo dos evangelhos que testificam da eficácia transformadora na vida de Maria Madalena. Antes de conhecer a palavra encarnada, Jesus, diz o texto que ela tinha, era cativa por 7 demônios. Por 7 demônios. E após ela ter contato com o Senhor Jesus, ela foi liberta de tal forma que ela tornou-se uma das discípulas mais fiéis e presentes para Jesus. E ela estava lá junto à cruz, não fugiu, como muitos outros fugiram. Ela foi uma das primeiras, aliás, foi a primeira a entrar e ver que Jesus tinha ressuscitado e passou a contar dessa mensagem maravilhosa. Então nós vemos assim que ela foi transformada. É assim que Deus faz conosco. Transforma, realmente não há ninguém perdido que venha se arrepender, que venha reconhecer que precisa da misericórdia de Deus, que ele não faça isso. O teólogo reformado Timothy Keller, ele dizia o seguinte, que o evangelho não é apenas um conselho bom, uma notícia maravilhosa de um fato histórico. Jesus Cristo venceu os nossos tiranos. Quando você compreende que a sua aceitação diante de Deus está baseada na obra perfeita de Cristo e não no seu desempenho religioso, a necessidade de fingir, de mentir para si mesmo e de se esconder desmorona. Você é finalmente livre para ser verdadeiro. É isso que Jesus estava falando, que essas pessoas aqui não eram nesse contexto. Vocês pensam nessa religiosidade, mas pensam no pessoal que está escravo. São vocês. Vocês vivem fingindo o tempo todo. Fingindo para vocês mesmos e, consequentemente, fingindo para a sociedade. Pessoas olham para vocês e pensam outra coisa. Jesus diz, olha, parecem sepulcros, estão caiados, está muito bonito, mas por dentro não há nada de beleza. Por isso, a importância de nós olharmos e pedirmos sempre ao Senhor para que Ele nos abençoe, porque a verdade é aquela que vai, de fato,
nos libertar. Eu queria concluir isso aqui com uma pequena historiazinha que eu li, que diz sobre o peso das pedras invisíveis. Diz assim: havia um homem chamado Cristiano, que vivia em uma grande e imponente cidadela de pedra chamada religiosidade. Cristiano orgulhava-se de sua herança. Ele portava as vestes corretas, recitava a liturgia perfeitamente e exibia um sorriso impecável todas as manhãs no pátio principal. Para quem olhava de fora, ele parecia o mais livre e virtuoso dos homens. No entanto, Cristiano carregava um segredo. Anos atrás, ao caminhar pelas bordas da cidadela, ele aceitou um pequeno presente de um mercador que habitava as sombras. Uma pedra cinzenta, polida e fria, chamada Pequena Mentira. O mercador prometera que aquela pedra o ajudaria a escapar de problemas e a manter a sua reputação intacta. De fato, no primeiro momento em que Cristiano precisou justificar uma falha, ele usou a pedra e todos acreditaram nele. Parecia funcionar. O problema é que as pedras da mentira têm uma propriedade natural, elas se multiplicam no escuro. Para esconder a primeira pedra, Cristiano precisou aceitar uma segunda do mercador, chamado conveniência. Depois veio uma outra chamada omissão. E depois, em seguida, uma chamada duplicidade. Com o passar dos anos, Cristiano começou a caminhar curvado. Seus passos, antes leves, tornaram-se pesados e arrastados. Seus ombros doíam profundamente. As pessoas na cidadela olhavam para ele e diziam: vejam como o Cristiano é piedoso, caminha curvado sob o peso da reverência e dos anos. Mas Cristiano chorava em silêncio na escuridão, pois sabia que o que curvava não era a piedade, mas o peso sufocante de centenas de pedras invisíveis que ele carregava em uma enorme sacola amarrada ao seu próprio pescoço. Ele era escravo de sua própria farsa. Certa noite, exausto e à beira do desespero, Cristiano arrastou-se até o pátio do templo. Naquela noite específica, uma luz radiante incomum cortou as trevas do lugar. Era a verdade personificada que visitava aquela cidadela. Ao aproximar-se daquela luz, Cristiano sentiu um pavor profundo, pois a claridade começou a expor as sacolas ocultas em suas costas. O mercador das sombras sussurrou ao seu ouvido e disse: esconda-se, se você abrir a sacola, perderá sua reputação, perderá o seu status, e todos saberão quem você é realmente. Mas Cristiano olhou para os olhos da verdade, que transbordavam de graça e de amor implacável, e incapaz de continuar fingindo, ele caiu de joelhos, abriu a sacola e despejou todas as pedras cinzentas no chão. E ele confessou cada mentira, cada conveniência, cada máscara que havia usado para proteger o seu próprio orgulho. No instante em que a última pedra tocou o chão, a luz da verdade brilhou sobre elas e todas as pedras da mentira viraram poeira, sumindo com o vento. Cristiano, pela primeira vez em décadas, respirou fundo. Seus ombros se alinharam, seu peito se expandiu. O inimigo havia perdido o seu marco legal. Não havia mais correntes, não havia mais esconderijos, não havia mais território para as trevas em seu coração. Ele descobriu que a verdade não tinha vindo para condená-lo por suas pedras, mas para libertá-lo do peso insuportável de carregá-las. Ele entrou na cidadela como um religioso escravo, mas saiu naquela noite como um herdeiro legítimo da verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Que Deus nos abençoe e que nós sigamos nesse caminho e sejamos libertos, como ele diz no texto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Quero te dar graças, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos. E o Senhor, que é o Deus da verdade, liberta-nos de toda a aparência
de religiosidade vazia. E arranca de nós, ó Pai, das nossas bocas, dos nossos corações, qualquer traço de engano. E que a Tua palavra, Senhor, seja o nosso prumo e que a nossa vida se justifique, Senhor, somente na cruz de Cristo. Que o Senhor abençoe cada coração e que a verdade do Senhor nos liberte, ó Pai, para que nós possamos viver a vida que o Senhor deseja para cada um de nós, como igreja, como Teu povo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, louvado seja o Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênção na sua vida. Mas quero lembrar aos irmãos, todos vocês aqui, então nós temos 2 programações no sábado e no domingo muito importantes. E contamos com a presença de vocês aqui conosco. Vamos ter, então, aí um curso às 19h30 no sábado, com o pastor Valdinei, que estará conosco nessa ocasião. E, então, às 19h30, a gente vai precisar que os irmãos estejam e ele vai falar justamente, né, sobre a questão da saúde mental. E depois, no domingo à noite, também aqui com a gente. Então, convide outras pessoas para estar conosco neste momento. Essa questão da saúde mental é uma coisa muito atual para nós, né, na sociedade que nós estamos hoje. Né? Temos que dar graças a Deus se você está bem mentalmente, né? E que a palavra venha para que você usufrua mais ainda da mente de Cristo, a qual nós